Olá a todos, bem-vindos ao canal do Monstros. Vou neste vídeo resolver mais uma questão relativamente à trigonometria do 11º ano, um exercício que vai incidir então em demonstrações, neste caso de um perímetro. Este foi mais um problema delicioso, retirado então da página do meu amigo José Carlos da Silva Pereira. Bem, o problema consiste no seguinte: na figura está representado assombreado o quadrilátero AOCB, que é este quadrilátero que está aqui assombreado a cinzento. Sabemos que OP é exatamente igual à distância do O até A, que é exatamente igual a 2. Ok, então aqui OP, a distância é 2, que é exatamente igual a esta distância, que também será 2, como é óbvio. E PQ é o arco da circunferência aqui de centro em O. Aqui este arco que estão a ver aqui, que eu estou a marcar a roxo. Tudo bem. O ponto C será então este ponto aqui C, desloca-se ao longo do arco PQ, ou seja, ele vai se deslocar ao longo deste arco, e B, que será este ponto aqui, acompanha sempre o movimento do ponto C, de tal forma que se tem sempre que este segmento BC é então paralelo aqui a este segmento que podem ver aqui em baixo, AP. Ou seja, este segmento é sempre paralelo a este segmento AP aqui em baixo. Ok, tudo bem. Temos então aqui um ângulo X, que está aqui, que está marcado então em radianos, que é exatamente o ângulo C, ou que é exatamente este ângulo, e que varia então entre 0 e π sobre 2. Então daqui podemos concluir que este arco será exatamente um quarto de uma circunferência. Bem, na questão 1.1, considera então a função f de domínio de 0 a π sobre 2, definida então por f de x igual a 2 vezes, abrir parênteses, 2 mais seno de x, mais a raiz quadrada de 1 mais cosseno ao quadrado de x. Mostra que o perímetro do quadrilátero AOCB é dado então em função de x por esta função que vem aqui. Okay? Vamos ter que então fazer a demonstração que o perímetro deste quadrilátero pode ser definido então por esta função em função do ângulo x que vem aqui. Depois, determina o valor exato de f de 0, interpretando então geometricamente o valor obtido. Bem, vamos fazer isto por partes. Vamos então primeiro trabalhar o perímetro, depois faremos então o cálculo do f de 0 e fazemos consequentemente a interpretação geométrica do valor obtido. Bem, eu começo sempre esses exercícios por definir o perímetro, mas definir os segmentos com as letrinhas da figura. Isto porque a nível de organização depois fica bastante fácil fazer o trabalho e mesmo para vocês entenderem o que está a ser produzido. Bem, então o perímetro deste quadrado AOCB é exatamente igual à distância da A até B, deste segmento reto aqui da A até B. E vou então adicionar o perímetro é a soma dos lados todos. Não é? Isso deverá estar mais que sabido. Então a AB adiciona então o segmento BC, o comprimento. Depois vou adicionar este comprimento de C até O e depois finalizo com a adição do comprimento de A até O. Ok? Então isto aqui dar-me-á então o perímetro do quadrilátero. Bem, estes exercícios eu faço sempre desta forma. Defino então o perímetro através das letrinhas, okay? Mesmo das letrinhas, e agora vou definir aqui cada uma das partes. Vou definir a distância da A até B em função de x. Poderá haver o caso onde estas distâncias já são constantes, veremos a seguir, mas vou fazer a definição da AB, depois faço a definição de BC, depois faço a definição de CO, depois a definição da O e no final vou então somar todas as definições que fiz. É esta a minha estratégia de resolução nestes exercícios, seja perímetros, seja áreas, seja então a demonstração que for. Bem, o que é que eu vou fazer em primeiro lugar? Temos aqui a distância da A até O, começa exatamente pelas constantes. A distância da A até O é fixa, não é? O ponto C desloca-se, mas esta distância aqui da A até O, este segmento será sempre o mesmo. Então esta distância da A até O é exatamente 2 unidades. Depois, vamos então definir, por exemplo, esta distância de B até C. Okay? E é aqui que vai entrar a trigonometria. Estou aqui a ver este ângulo X. Sei então que posso definir este lado BC através de razões trigonométricas. Pensando neste ângulo X, este lado aqui BC, ou seja, eu vou considerar então aqui este triângulo, que aqui sombreia azul. Este lado BC estará exatamente oposto a este ângulo X. Sendo assim, então eu posso dizer que o seno... Vamos fazer o seguinte. Vou então fazer estas definições no slide seguinte.
para depois aqui trabalhar então o perímetro, porque vou ter ainda que fazer algumas manipulações. Então, trabalhando aqui no slide seguinte, já sei então esta distância da O, que é 2, e vou definir então esta distância BC através do seno de x, porque seno de x trabalhar então o cateto oposto, que é exatamente BC. Então, vou dizer que o seno de x será exatamente igual ao cateto oposto, que é exatamente a distância de BTC, a dividir pela hipotenusa, que seria esta distância óssea, e esta distância óssea é exatamente um raio deste quarto de circunferência que estão a ver aqui. Este quarto de circunferência que eu estou a marcar agora aqui a roxo. Repara, OP é exatamente igual a O, que é 2. Então este segmento aqui OC também há de ser 2 porque é um raio, não é? Esse é um raio igual. Então a hipotenusa, ou seja, o seno de x seria o cateto oposto, que é BC, a dividir pela hipotenusa, que seria então 2. Daqui então posso concluir que BC, né, isolando aqui o BC, ou seja, multiplicando por 2 os dois membros, aqui vezes 2 no primeiro e vezes 2 no segundo, estes simplificam e tenho que BC será nada mais do que duas vezes o seno de x. Ok, então tenho aqui o segmento BC definido. Sabia então atrás que AO, a distância da AO seria exatamente 2 unidades, né? E tenho ainda que a distância de O até C será também 2 unidades, porque estaremos a falar de um raio da circunferência e os raios são sempre iguais. Bem, tenho a O, tenho o C, tenho o BC, falta então fazer a definição da AB e talvez seja esta definição da AB que dê mais trabalho neste exercício. Vou tentar agora definir aqui o AB. Bem, poderia pensar, e a estratégia que vou usar, vou então definir aqui este segmento BO, que não tem nada a ver com o perímetro, mas vai-me depois ajudar a determinar a distância da A até B. Então, se eu quiser fazer a definição de BO, isto porquê? Vou já passar a ideia que estou a ter. Tenho aqui este triângulo, estou aqui a marcar a azul. Sei que este lado AO é 2. Se eu conhecer este lado BO, eu estou em condições de, aplicando o teorema de Pitágoras, definir o comprimento de AB. Esta é a minha ideia. Okay? Para isso, preciso então ter aqui este comprimento BO. Como é que eu posso pensar aqui no BO? Isto sempre não perdendo de vista o ângulo, né? A variável que é este x. Então, se consideramos este ângulo x e se consideramos este triângulo aqui a vermelho, este cateto BO é adjacente a este ângulo x. Então, eu vou trabalhar o cosseno. Então, se eu escrever o cosseno de x será exatamente igual ao cateto adjacente, que é o tal BO, a dividir então pela hipotenusa, que eu sei que são 2 unidades. Sendo assim, então a distância de B até O é exatamente igual a 2 vezes o cosseno de x, aplicando então a mesma estratégia de multiplicar por 2 ambos os membros. Então tem aqui BO. Não vou fechar aqui num retângulo para depois não confundir com o perímetro. Agora vou fazer então o cálculo que eu tinha previsto de AB. Teremos então aqui o seguinte triângulo. Temos aqui este triângulo, que é retângulo aqui, né? Tem aqui A, B e aqui tem o O. Este lado é 2 e este lado aqui é exatamente 2 cosseno de x. Então vou aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho o seguinte. Né? Pelo teorema de Pitágoras, eu tenho o seguinte. Tenho que AB ao quadrado será então igual a AO ao quadrado mais BO ao quadrado. Penso que ninguém terá dificuldades em perceber isto. Sendo assim, então AB ao quadrado será igual a O, ou seja, 2 ao quadrado, mais BO ao quadrado, ou seja, 2 cosseno de x, e isto tudo ao quadrado. Sendo assim, tenho então que AB ao quadrado será igual a 4 mais, e aqui o quadrado, reparem numa coisa, o quadrado de uma multiplicação é a multiplicação dos quadrados. Ou seja, se eu tenho A vezes B tudo ao quadrado, isto é exatamente igual a quadrado vezes B quadrado. Sendo assim, terei aqui 2 ao quadrado, que é 4, e depois terei vezes, né, o cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x. E tenho então aqui definido. Não, ainda não. Eu quero AB, não quero AB ao quadrado. Mas agora está muito fácil, porque basta então aplicar a raiz nos dois membros e temos que AB será exatamente igual à raiz quadrada de 4 mais 4 cosseno ao quadrado de x. E tenho então aqui
a definição do comprimento do meu lado AB. Bem, vou voltar agora ao primeiro slide para fazer o cálculo do perímetro. E temos a seguinte: AO é igual a 2. Tenho que OC, que é este comprimento, também é 2. Exatamente, estamos a falar de um raio. Determinei BC e penso que é 2 vezes BC é exatamente 2 seno de x. Deixa-me só confirmar. Exato, BC é 2 vezes o seno de x. E tenho ainda que AB é exatamente igual à raiz quadrada de 4 mais 4 cosseno ao quadrado de x. Ok? Bem, agora que temos tudo definido, é só mesmo escrever o perímetro. E este perímetro que estão a ver aqui, ele vai ser dado exatamente pelo meu f de x. Sendo assim, então terei f de x exatamente igual a AB, ou seja, a 2. Não, espera. Exato. AB não é 2, AB é raiz. Cuidado. Mas vou deixar a raiz para o fim. Como aqui na demonstração a raiz está no fim, vou então aplicar aqui a propriedade comutativa da adição. Né? Eu somá-los todos, assim eu posso trocar-los de posição. Não há problema nenhum. Vou então colocar em primeiro lugar AO, que seria este, e depois OC, que seria este. Então teria 2 mais 2, ou seja, este 2 é o comprimento de A até O, e depois o segundo 2 é o comprimento de O até C. Depois vou somar BC, que é exatamente 2 vezes o seno de x, e finalmente coloco então a distância da A até B, que será então a raiz quadrada de 4 mais 4 cosseno ao quadrado de x. Ok. Bem, isto é o perímetro, né? Eu posso ainda dizer aqui que f de x é exatamente igual, 2 mais 2 são 4, mais 2 seno de x, né? Somei aqui estas duas constantes, mais a raiz quadrada de 4 mais 4 cosseno ao quadrado de x. Ok. Agora, nesta fase, vocês devem sempre olhar para aquilo que têm que demonstrar. Não é? Olham para aquilo que têm que demonstrar e olham para a expressão a que chegaram. E normalmente é sempre necessário fazer uma manipulação. Não, às vezes não é necessário, às vezes isto chega, mas por norma vocês terão sempre de fazer aqui uma manipulação para obterem então a expressão desejada. E isso estará sempre em jogo, normalmente, pôr em evidência ou então aplicar algum caso notável ou de fatorização ou coisas assim desse género. Olhando para isto, eu vejo aqui um 2 em evidência. Então poder pensar em pôr aqui o 2 em evidência. Eu vejo aqui um 2, então teria o 2 em evidência. Para igualar este 4 eu colocava um 2. Para igualar o seno eu tinha mais seno de x. Mas depois eu aqui não tenho um 2 na raiz. Eu não tenho aqui um 2 na raiz. Então, o que é que, se quisesse até fazer, né, podia escrever isto, né, raiz de 4 mais 4 cosseno ao quadrado de x e depois dividia isto por 2, né, e tinha então o 2 em evidência. A questão estará exatamente aqui. Né? Vamos ter que manipular, vamos ter que mexer aqui nesta raiz. E como é que podemos mexer nesta raiz? Essa seria a questão que eu penso mais interessante neste problema que eu achei, foi esta manipulação aqui da raiz quadrada. Bem, eu vou fazer aqui um cálculo auxiliar. Dentro desta raiz quadrada, eu tenho o seguinte. Tenho a raiz de 4 mais 4 mais 4 seno quadrado de x. O 4 repete-se, né? Então eu posso pensar, e isso seria igual, né? Isso seria exatamente igual. Eu posso lá dentro da raiz meter o 4 em evidência. E ficaria com 4 e ficaria com 1 mais cosseno quadrado de x. E repara, já começa, isto aqui 1 mais cosseno quadrado é exatamente o que eu tenho aqui. Já começa a fazer aparecer aquilo que é necessário. E agora o que é que devemos fazer nesta fase? O 4 está a multiplicar pelo 1 mais cosseno e vocês estão relembrados das propriedades dos radicais. A raiz de um produto é exatamente o produto das raízes. Ou seja, a raiz de A vezes B é igual à raiz de A vezes a raiz de B. Isto é uma propriedade que foi aprendida no 10º ano, que é uma propriedade dos radicais. Aplicando então essa propriedade neste problema, tem aqui uma multiplicação. Então eu posso dizer que isto é a raiz de 4 vezes a raiz de 1 mais cosseno quadrado
de x, e agora e raiz de 4 é 2, né? Esta raiz de 4 é exatamente 2, então isto é exatamente igual a eu ter duas vezes a raiz de 1 mais cosseno ao quadrado de x. E é esta manipulação que vem aqui que será então necessário efetuar para obterem exatamente aquilo que têm que demonstrar. Ficaremos então com o seguinte: f de x igual a 2, abrir parênteses, 2 mais seno de x. Aqui então, fazendo a substituição, ficaríamos com mais 2 raiz de 1 mais cosseno quadrado de x, tudo então a dividir por 2, e repara que este 2 simplifica, com este, e ficamos exatamente com aquilo que teríamos de demonstrar. Okay? E este primeiro exercício de demonstração está feito, seria exatamente isto. Ok, agora ainda temos que fazer o cálculo do f de 0. Vou então fazer o cálculo do f de 0 um pouco aqui mais à frente. Eu tenho então que a expressão ficou f de x igual a 2, abrir parênteses, 2 mais seno de x mais a raiz de 1 mais cosseno quadrado de x. E pedem-nos então no exercício que efetuemos o cálculo de o f de 0. O f de 0, eu penso que não haverá muitas dificuldades em perceber que vamos ter que substituir o x por 0, como é óbvio. Ficaríamos então com 2, abrir parênteses, 2 mais o seno de 0 mais a raiz quadrada de 1 mais o cosseno quadrado de 0. Ok, isto é exatamente equivalente a eu dizer que o f de 0 será igual a 2 vezes 2. O seno de 0 é 0, então fica, isto aqui dá 0, né? Mais a raiz, o cosseno de 0 é exatamente 1, e 1 ao quadrado é 1, e 1 mais 1 são exatamente 2. Sendo assim, isto é equivalente a dizer que o f de 0 é exatamente igual, posso aplicar aqui a distributiva, né? E ficamos com 4 mais 2 raiz de 2. Okay? E esse seria então o valor exato do f de 0. Agora, a nível de interpretação geométrica do problema, vocês devem olhar aqui para a figurinha e perceber quando o ângulo x é 0, o que é que tem. E reparem, se o ponto C navega aqui, digamos, neste arco que é P, quando x é 0, o ponto C coincide exatamente ali em Q. Sendo assim, este segmento OC será coincidente com o segmento OQ. Então eu teria um triângulo. Eu penso que é fácil a visualização. Se eu pegar aqui no ponto C, ou seja, se diminuir este ângulo X exatamente até 0, este ponto C vai coincidir aqui com Q. Ficaremos então aqui com um triângulo, e não um triângulo qualquer, mas sim um triângulo isósceles, cujos catetos são exatamente iguais. Não é? Porquê? Porque AO seria igual a OP, sendo assim a O é um raio da circunferência e OQ também é outro raio da circunferência, então temos um triângulo isósceles cujos comprimentos seriam exatamente estes. Não é? Daí termos o perímetro. O 4, podemos pensar no 4 como 2 mais 2, seriam então estes catetos, 2 e 2. E depois aqui a hipotenusa é exatamente 2 raiz de 2. Nem precisava de estar a olhar para este valor, porque num triângulo retângulo isósceles, se os catetos obviamente são iguais porque é isósceles, se os catetos for 2, a hipotenusa será 2 raiz de 2. Se os catetos fossem 3, medissem 3, a hipotenusa seria 3 raiz de 2. Isto é fácil de demonstrar, já agora. Partindo então de um triângulo retângulo isósceles genérico, onde os catetos seriam x, vou então fazer aqui a demonstração da hipotenusa, apenas por curiosidade. Então terei que a hipotenusa ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, seria x quadrado mais x quadrado. Teria então que a hipotenusa ao quadrado seria 2x quadrado. E teria então que a hipotenusa seria a raiz de 2x quadrado. Fazendo agora a separação do radical pelo produto, já trabalhei a estratégia há pouco. A raiz de uma multiplicação é a multiplicação das raízes. Sendo assim, poderíamos dizer que a hipotenusa havia de ser a raiz de 2 vezes a raiz de x ao quadrado. Simplificando então o quadrado com a raiz, temos que a hipotenusa não é nada mais do que x raiz de 2. Daí eu dizer que quando temos um triângulo retângulo isósceles, a hipotenusa é sempre igual à medida dos catetos vezes a raiz de 2. Por exemplo, se tivessem aqui um triângulo onde os catetos medissem 5,
Mas atenção que isto só funciona em triângulos, retângulos isósceles. Ok? Tem de ser isósceles. 5, 5. A hipotenusa seria 5 raiz de 2. Temos então aqui a interpretação geométrica. Eu penso que este caso, não sei até que ponto seria necessário colocarem os valores das medidas. Agora, o fundamental era mesmo dizerem que obtinham um triângulo retângulo e isósceles. Okay? Isso sim seria fundamental colocar na resposta. Bem, vamos avançar então à próxima questão do exercício, que será então a seguinte. Bem, considera então a mesma função, que me dá exatamente o valor do perímetro, exatamente por esta expressão. Para uma certa posição do ponto C, tem-se que a tangente de x é exatamente igual a raiz quadrada de 15. Determina então o perímetro do quadrilátero para essa posição de C. Bem, há pessoal, e aviso já que isto não se faz assim, né, que faz o seguinte. Chega aqui e diz, se eu tenho o valor da tangente, então este x é igual a tangente menos 1 de raiz de 15. Bem, se este raiz de 15 fosse um valor de referência da tangente, um valor exato de referência da tangente, ou seja, π sobre 3, ou π sobre 6, ou π sobre 4, ou algo do género, poderiam fazer assim. Mas agora, neste caso, se vocês colocarem este valor na máquina, isto não vos vai dar um valor exato do ângulo. Então, neste tipo de questões, porque nós vamos precisar do seno e depois qual era a lógica do pessoal. Determinava aqui este x, havia de dizer que era aproximadamente, vamos imaginar que seria 32 graus, isto uma aproximação, e depois colocava aqui seno de 32 graus e cosseno ao quadrado de 32 graus. Bem, isto não se pode fazer assim, terão de trabalhar com os valores exatos. Isso obriga-vos a percorrer uma série de conceitos relativamente a isto. Que é trabalhar com aquelas fórmulas fundamentais da trigonometria. Eu tenho a tangente e através do valor da tangente eu vou conseguir determinar o valor exato do seno e do cosseno, apelando em primeira instância exatamente à fórmula fundamental da trigonometria, que me diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isto é exatamente igual a 1. E reparem que se eu dividir esta expressão pelo cosseno ao quadrado de x, teria então aqui o cosseno ao quadrado de x, dividiria então isto também pelo cosseno ao quadrado de x e dividiria então ainda este 1 pelo cosseno ao quadrado de x. O que obtemos será a seguinte equivalência. Aqui seno ao quadrado a dividir por cosseno ao quadrado não é nada mais do que a tangente ao quadrado de x. Isto cosseno ao quadrado de x a dividir por cosseno ao quadrado de x é exatamente 1 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Ficamos, ou seja, da fórmula fundamental obtemos também esta fórmula que relaciona então a tangente com o cosseno. E é exatamente esta fórmula que eu vou utilizar para determinar então, neste caso, o cosseno. E depois, tendo o cosseno, facilmente determino o seno, porque vou então aplicar a tangente de x. Só apagar isto. A tangente de x é exatamente igual ao seno de x sobre o cosseno de x. Ou seja, eu com esta forma vou determinar o cosseno sabendo a tangente e o cosseno, aplico esta e determino então o seno, e depois determinado o cosseno e o seno, aí sim é que vou à minha expressão determinar então um perímetro. Bem, vamos então trabalhar isto. Isto será equivalente. A tangente será então raiz de 15. Terei aqui a raiz de 15 ao quadrado, mais 1, exatamente igual a 1 sobre o cosseno quadrado de x. Isto é equivalente, o quadrado simplifica com a raiz, fica então com 15 mais 1, que são exatamente 16, igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Resolvendo isto em ordem ao cosseno, é simples porque basta multiplicarem os dois membros por cosseno quadrado de x. Aqui no segundo membro simplifica e ficamos então com a seguinte equivalência. 16 cosseno quadrado de x, exatamente igual a 1. Bem, vocês na prática não têm que fazer isto. Né? Eu penso que não têm que fazer isto. Na prática, quando têm esta variável aqui em denominador, vocês podem apenas trocar de posição aqui com o 16 e resolveriam isto. Eu penso que não será mesmo necessário. Agora, o que é necessário é perceber porquê. Porque é que isto acontece. Né? Isso sim é necessário. Agora, depois na prática, até para fazerem as coisas de uma forma um pouco mais rápida, nestes casos onde vocês têm, por exemplo, a igual a 1 sobre x, se quiserem isolar aqui o x,
ele na prática pode trocar então de posição com aquele A, ficando x igual a 1 sobre A. Okay? Na prática, eu penso que podem fazer isto. Agora, obviamente, é necessário entender a razão. Agora, isolando aqui o cosseno quadrado, eu dividiria então tudo por 16, o primeiro e o segundo membro, ficando então com a seguinte equivalência, ou seja, ficaria aqui o 16 simplifica, ficaria então com cosseno ao quadrado de x igual a 1 de 16 avos. Agora é só aplicar a raiz quadrada nos dois membros. Aplicaria então a raiz quadrada nos dois membros, mas aqui terei que ter um cuidado, que é o seguinte, porque ao aplicar aqui a raiz quadrada eu tenho sempre mais ou menos, ok? Então isto seria equivalente a eu ter que, aqui o quadrado simplificaria com a raiz, e eu ficaria então com o cosseno de x igual a mais ou menos a raiz quadrada, porque ao quadrado, se o cosseno for negativo ou positivo, vai dar sempre este valor. Por isso é que eu tenho que colocar aqui mais ou menos. Ok? 1 sobre 16. Mas agora, como é óbvio, não vamos ficar com duas soluções. E teremos que escolher, mas uma opção pensada, certo? Não é escolher à sorte. Teremos que ter atenção onde é que está o ângulo x, e o ângulo x pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2, ou seja, estou aqui no primeiro quadrante, onde o cosseno é sempre positivo. Então é só escreverem como x pertence então ao intervalo de 0 a π sobre 2. Portanto, o cosseno de x terá que ser um valor maior do que 0. Sendo assim, né, então o cosseno de x será exatamente igual à raiz de 1 sobre 16. Podendo ainda simplificar esta situação, apelando então a mais uma regra dos radicais, a raiz de uma divisão é exatamente, ou de um quociente, melhor dizendo, é igual, mas fica melhor. A raiz de um quociente é o quociente das raízes, ou seja, a raiz de A dividido por B não é nada mais que a raiz de A sobre a raiz de B. Isto é mais uma propriedade dos radicais que foi aprendida no 10º ano. Posso então dizer aqui, finalmente, que o cosseno de x será exatamente igual, fazendo então esta propriedade, né? Fica com raiz de 1 a dividir por raiz de 16, ou seja, 1 quarto. Ok, raiz de 16 é 4, ficamos então com 1 quarto. Bem, agora temos o cosseno e temos a tangente. Vou então aplicar esta fórmula para descobrir o seno. Ok, temos então o seguinte, a tangente de x é exatamente igual ao seno de x sobre o cosseno de x. Tem ainda que a tangente de x é exatamente a raiz de 15 e sei ainda que o cosseno de x, que foi calculado, é exatamente 1 quarto. Então é só fazermos a aplicação. Isto será equivalente a eu ter que... Vou isolar até aqui o seno. Não é? Se eu isolar aqui o seno, multiplico por cosseno de x ambos os membros. O cosseno aqui simplifica e então tenho que o seno de x é exatamente igual à tangente de x vezes o cosseno de x. Sendo assim, então este seno de x será igual à tangente de x, que é a raiz de 15, vezes 1 quarto. Ou seja, colocando o resultado assim no aspecto melhor, teremos que o seno de x é exatamente igual à raiz de 15 sobre 4. Ok, e terminamos então aqui o seno e temos o cosseno. Ok. Agora vou voltar então à expressão, porque eu tinha que determinar então o perímetro, ok? E o perímetro é dado exatamente por esta expressão. Então eu tenho que o perímetro é exatamente igual a 2, isto já não sei de cor, 2 vezes 2 mais então o seno de x mais a raiz quadrada de 1 mais cosseno quadrado de x. Sei o seno, sei o cosseno, agora está fácil isto porque é só mesmo substituir. Tenho então que o perímetro será igual a 2 vezes 2 mais o seno de x, que é exatamente a raiz de 15 sobre 4, mais então a raiz quadrada de 1 mais o cosseno ao quadrado, e o cosseno ao quadrado teria então aqui 1 quarto ao quadrado. O que isto é exatamente equivalente
aqui fechar parênteses, eu ter que o perímetro é igual a 2 vezes 2 mais a raiz de 15 quartos, mais então, e agora até vou fazer isto aqui em cálculo auxiliar, só para não estar aqui a encher o perímetro. Teremos então 1 quarto ao quadrado é exatamente 1 16 avos, teremos então a raiz de 1 mais 1 16 avos. Reduzimos ao mesmo denominador, né? Isto vai dar exatamente igual à raiz de 16 avos mais 1 16 avos, que é exatamente igual a eu ter a raiz de 17 16 avos. Okay. O que ainda então aplicando a tal propriedade dos radicais, ou seja, eu posso passar a raiz para o numerador e o denominador, se a raiz estiver na fração, isto ainda será igual à raiz de 17 a dividir então pela raiz de 16, que é 4. Okay. Bem, substituindo então os cálculos, aqui eu terei aqui mais a raiz de 17 sobre 4. Ok. Agora, o que podemos fazer aqui, eu vou ter, eles criam o valorizado, certo? Termina o perímetro do quadrado para esta posição. Vou deixar então o valor exato. Ok? Posso então aqui brincar um bocado ainda e, por exemplo, reduzir aqui tudo ao mesmo denominador, multiplicando por 4 e fica aqui com 8 e depois coloco tudo no mesmo, na mesma fração, fica então com o perímetro igual a 2 vezes e abro, ou já nem será necessário abrir parênteses, não é? Vezes, fica então 4 vezes 2 dá 8, 8 mais a raiz de 15 mais a raiz de 17 e então tudo a dividir por 4 e teria então aqui o valor exato do perímetro. Fica então aqui a sugestão de resolução para esse exercício de trigonometria. Fiquem ligados porque farei mais alguns problemas deliciosos de geometria. Não percam nos próximos dias. Um grande abraço a todos.